Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos, nesse domingo de Páscoa, ver alguns textos que se encontram lá no capítulo 20 de João. E hoje à noite nós vamos olhar para a ressurreição de Cristo como um convite para a transformação das nossas vidas. Uma oportunidade hoje de renovação ou quem sabe até mesmo de um recomeço de vida. E para isso então quero convidá-lo, antes de tudo, a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nesse momento em que vamos ver o relato da ressurreição de Cristo, que nós possamos ler com interesse a Tua Palavra, entendendo que esse foi o evento mais importante de toda a história. Obrigado a Deus pela esperança que a ressurreição de Cristo nos traz. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Muito obrigado a Deus porque um dia também nós ouvimos a palavra do Evangelho. Um dia, através do Espírito Santo, o Senhor tocou em nossos corações e nós respondemos com fé. Muito obrigado a Deus, porque é a Tua graça que nos convida, que nos chama e que faz com que nós nos tornemos seus filhos. Muito obrigado a Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Jesus, após ressurgir, ele teve um encontro com algumas pessoas e estes encontros trouxeram uma transformação a cada vida. Por causa da ressurreição de Jesus, a vida de cada uma delas foi transformada. O Cristo, que aparentemente estava derrotado, na verdade ele tinha triunfado sobre a morte. E ele também transformou as vidas e também pode transformar as nossas vidas e a sua vida hoje. Vamos ver João capítulo 20, versículos de 1 a 9. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais sábio do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Um dos encontros que Jesus teve depois da sua ressurreição foi justamente com Maria Madalena. E a primeira coisa que nós podemos aprender do relato de João é que a ressurreição traz consolo para aquele que está chorando. A ressurreição traz consolo para aquele que chora. Acompanhe a leitura dos versículos de 10 a 18 do capítulo 20 de João. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando?
Levando embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Jesus aparece depois da ressurreição para Maria Madalena, aquela mulher da qual ele havia expulsado vários demônios. Maria Madalena já tinha tido um encontro antes com Jesus. Ela era uma das seguidoras de Jesus. Ela tinha uma devoção a Jesus. E por isso ela ficou muito triste quando ela foi ao sepulcro e não achou o corpo do seu Senhor. Veja que nesse momento, onde ela questiona onde colocaram o corpo de Jesus, os anjos anunciam e o próprio Jesus aparece para Maria Madalena. O choro de Maria Madalena era fruto do seu desalento por causa da morte de Jesus. Mas veja bem, a vitória de Jesus sobre a morte substituiu o choro, o desalento de Maria. Ela então, ouvindo as palavras do seu mestre, reconhecendo que ele tinha ressuscitado dentre os mortos, ela então se levantou e foi para a cidade proclamar a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus então traz consolo para aquele que chora. Quando Jesus apareceu para Maria Madalena, ele ofereceu a ela um novo começo de vida. Ela poderia agora então experimentar a verdadeira alegria apesar das circunstâncias tristes. Ela poderia agora de fato descansar nas promessas de Deus. A morte não tem a última palavra. Aquilo que o Senhor Jesus tinha prometido, de fato, ele cumpriu. Maria Madalena testemunhou o seu Senhor vivo, triunfante, aquele que morreu pelos pecados, agora ressurgiu e vivo está. Porque Jesus ressuscitou, você e eu temos os recursos necessários para enxugarmos as nossas lágrimas e para sairmos desse estado de tristeza e experimentar o consolo e a alegria que só Deus pode nos dar. A ressurreição de Jesus traz consolo para aquele que chora. Você se encontra nessa situação? Quem sabe você está vivendo em desalento. Talvez você está chorando porque alguém muito querido está doente. Quem sabe você perdeu nesses dias algum conhecido ou quem sabe até mesmo algum parente. Saiba que a ressurreição de Jesus, ela pode transformar a nossa vida, pode transformar o nosso choro em consolo. Mas o texto de João continua, e nós aprendemos aqui que a ressurreição de Jesus, além de trazer consolo para aquele que chora, a ressurreição de Jesus também traz paz para aquele que está com medo. João capítulo 20, versículos de 19 a 22. A palavra de Deus nos diz assim: ao cair da tarde,
daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A ressurreição de Jesus também traz paz para aqueles que estão com medo. Jesus aparece agora para os outros discípulos. Os discípulos estavam com medo. Medo da perseguição, medo também de acabarem presos, medo também de, quem sabe, serem crucificados por serem seguidores de Jesus. Lógico que o medo também tinha uma relação direta com a morte do seu Senhor. Aquele que tinha ensinado, aquele que tinha se mostrado Messias, agora estava morto. Os discípulos estavam com medo também, porque se sentiam culpados de terem abandonado o seu Senhor. O medo deles era fruto da ausência daquele que lhes dava segurança. Mas veja, a aparição de Jesus transformou o estado deles, trouxe paz. Jesus então sopra o Espírito Santo sobre eles, as suas palavras e a presença agora do Espírito Santo transformou a vida daqueles homens. Foi capaz de lhes dar confiança de que precisavam. Jesus, ele transforma o medo daqueles discípulos. E ele tira o medo e coloca no lugar desse medo a paz. A confiança agora que eles tinham era de que Jesus de fato venceu a morte. A confiança que eles tinham agora era que Jesus sempre estaria com eles. A confiança agora vinha da capacidade que o Espírito Santo lhes dava de viverem uma vida de coragem. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quando Jesus aparece aos 12, Jesus lhes deu um novo começo de vida. Você tem medo? Você tem experimentado medo nesses últimos dias? Veja que porque Jesus ressurgiu e porque agora Ele faz habitar em cada um de nós o seu Espírito Santo de maneira permanente, eu e você podemos ter os recursos necessários para abandonar o medo e experimentar a paz no meio das tribulações deste mundo. A ressurreição de Jesus traz paz para aquele que tem medo. Mas o texto continua e nós vamos ver mais um encontro de Jesus com mais uma pessoa depois da ressurreição. E isso nos ensina que a ressurreição de Jesus também traz fé para aquele que tem dúvida. A ressurreição traz consolo para aquele que chora. A ressurreição traz paz para aquele que tem medo. E a ressurreição de Jesus traz fé para aquele que tem dúvidas. João capítulo 20, versículos de 24 a 29. A palavra de Deus nos diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse:
se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. A ressurreição de Jesus também transforma a vida das pessoas. A ressurreição de Jesus também traz fé para aquele que tem dúvidas. Tomé, um dos 12, teve de dificuldade de acreditar realmente que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus aparece mais uma vez entre os 12, mas se dirige especificamente a Tomé. Ele fala com Tomé, ele ministra a vida de Tomé. Ao invés de Jesus condenar Tomé pela sua falta de fé, Jesus lhe mostra os seus ferimentos. Jesus poderia, de fato, simplesmente repreender Tomé por expressar a sua incredulidade nele. Mas ao invés disso, Jesus demonstra compaixão, demonstra paciência para com a sua falta de fé. Jesus então faz um convite para Tomé, para que ele deixe de duvidar e comece a crer. Interessante porque Tomé, ele creu que Jesus havia morrido e ressuscitado só depois que Jesus lhes mostra os ferimentos nas mãos e no seu lado. Mas Tomé, ao ver aqueles ferimentos, ele creu. Por isso ele disse: Deus meu e Rei meu. Jesus afirmou que felizes são aqueles que não viram e mesmo assim creram nele, através dos relatos na palavra, através dos testemunhos da sua morte e ressurreição. Você já creu em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias prometido, como Deus encarnado, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo? Nessa noite, Deus com certeza quer trocar todo tipo de incredulidade por fé e confiança. Ele ressurgiu e só Ele pode dar vida, e vida abundante, e vida eterna a todos aqueles que nele creem. Jesus, Ele se revela para cada um de nós de uma maneira diferente. Ele se revela para cada um de nós através do Evangelho. Assim como Ele se revelou pessoalmente para Maria, os discípulos e Tomé, Ele se revela a cada um de nós através da sua palavra. A ressurreição de Jesus traz fé para aquele que tem dúvidas. Nós vamos continuar e nós vamos ver que a ressurreição também opera mais uma transformação na vida das pessoas. E nós já vimos que a ressurreição traz consolo para aquele que chora, a ressurreição traz paz para aquele que tem medo, a ressurreição traz fé para aquele que duvida, e por último nós vamos ver que a ressurreição de Jesus traz perdão para aquele que está mergulhado em culpa. A ressurreição de Jesus traz perdão para aquele
que está mergulhado em culpa. João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. A ressurreição de Jesus traz perdão para aquele que está mergulhado em culpa. Todos nós conhecemos a história. Nós sabemos que Pedro havia negado a Jesus. Ele era o discípulo que mais falava de fidelidade ao Senhor Jesus. Porém, foi o discípulo que repetidamente negou a Jesus. 1, 2, 3 vezes. Pedro, ele estava se sentindo culpado. E é interessante porque nós vemos aqui que Jesus vai ao encontro dos discípulos mais uma vez, mas procura em particular restaurar a Pedro. Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7, nós vemos o seguinte: lá o relato de novo da ressurreição de Cristo. Mas preste atenção e veja como é interessante. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar que haviam o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. O anjo disse essas palavras. E é interessante porque ele diz: vão e digam aos discípulos, para aquelas mulheres que tinham ido visitar o túmulo de Jesus. Mas ele não apenas diz: digam aos discípulos, mas ele diz também: e a Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. E por que essa menção de Pedro? Porque Pedro estava mergulhado na culpa do seu pecado. Ele havia negado o Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque ao mandar avisar os discípulos, e também e em especial a Pedro, Jesus já estava ali comunicando através do anjo que a culpa de Pedro havia sido retirada pelo perdão que Cristo lhe ofereceu na cruz do Calvário. Quando Jesus aparece a Pedro, o Senhor lhe deu um novo começo de vida. Uma vida onde os pecados são perdoados. Uma vida liberta da culpa. E por isso agora Pedro pode com ousadia cuidar da sua igreja. Pedro pode com ousadia pregar o Evangelho
Pedro, que antes negou a Jesus porque queria salvar a sua vida, agora estava disposto a dar a sua vida pelo seu Senhor Jesus Cristo. E por isso ele abraça as palavras de Jesus. E por isso ele não teme mais morrer para glorificar a Deus. Você se sente culpado por alguma coisa? Quem sabe por algum fracasso? Será que existe algo na sua vida ainda que lhe faz prisioneiro do pecado, da culpa do pecado? Saiba que o Jesus ressurreto hoje nos oferece perdão e um novo começo. A ressurreição de Jesus traz perdão para aquele que está mergulhado em culpa. Essa é a mensagem da ressurreição. O Cristo ressurreto transforma vidas. O Cristo que venceu a morte pode nos salvar da morte eterna. O Cristo que vive pode nos fazer ter vida eterna e vida abundante. O choro dá lugar ao consolo. O medo dá lugar à paz. A dúvida dá lugar à fé. E a culpa dá lugar ao perdão. Por tudo isso, nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Por tudo isso, nós vamos celebrar agora, nesse momento, a ceia do Senhor Jesus Cristo. A ceia é uma das maneiras que nós temos de testemunhar, de proclamar o Evangelho. Quando participamos da ceia do Senhor, nós não celebramos um Cristo que está morto, mas um Cristo que venceu a morte e hoje está vivo. E todo aquele que confia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que se diz hoje um crente no Senhor Jesus, está convidado para participar deste momento.